casa Winters. Meu nome é Alexander, e se você está lendo isso, significa que a história que vou contar chegou até alguém. Não tenho certeza de como sobrevivi para escrevê-la, ou se sequer sobrevivi, mas preciso registrar o que aconteceu. Era outubro de 1998, uma noite fria e chuvosa em uma cidade pequena no interior de Illinois. Eu não sou do tipo que se impressiona facilmente com lendas ou histórias de terror, mas naquela época, um evento macabro dominava as conversas na cidade. 3 meses antes, um homem foi encontrado morto em circunstâncias perturbadoras. O que o tornava ainda mais assustador era a ligação do local onde ele foi encontrado, a antiga casa dos Winters. A casa dos Winters era famosa por sua história trágica. Diziam que na década de 1950, a família inteira havia desaparecido misteriosamente, exceto por uma criança. A polícia nunca encontrou os corpos, mas relatos diziam que ruídos estranhos e gritos eram ouvidos à noite, vindos da casa. Ninguém sabia ao certo o que aconteceu, mas todos evitavam passar perto dali. Até eu ouvir a história. A curiosidade me corroía, e o que começou como uma conversa de bar com meus amigos acabou virando um plano maluco. Eu iria passar a noite na casa. Levaria apenas uma lanterna, uma câmera e um gravador. Tudo para provar que aquilo não passava de superstições. Estávamos em pleno século XX. Fantasmas e maldições não faziam parte da minha realidade. Cheguei a casa por volta das 23h45. A chuva caía incessante e as árvores ao redor balançavam como se fossem criaturas vivas. A casa estava em ruínas, com as janelas quebradas e a porta principal meio caída. Me aproximei, hesitante, e senti uma onda de arrependimento. No fundo, sabia que aquilo não era só uma brincadeira, mas já estava ali. Ao entrar, a primeira coisa que me atingiu foi o cheiro. Um odor pútrido, como carne apodrecida, misturada com algo que não conseguia identificar. A lanterna iluminava corredores longos e vazios, com móveis cobertos de poeira e teias de aranha. Tudo estava congelado no tempo. Dei o primeiro passo, e o chão rangeu alto, como um aviso. Gravei minhas primeiras impressões no gravador, tentando parecer confiante. É só uma casa velha, repeti para mim mesmo, mas como uma tentativa de acalmar o medo crescente. Segui pelo corredor central até chegar à sala principal. As paredes estavam cobertas de marcas como arranhões profundos, e a sensação de ser observado aumentava a cada segundo. À 1h15 da manhã, o barulho começou. Um som baixo, como alguém arrastando algo pesado pelo chão do andar de cima. Eu sabia que ninguém morava ali há décadas, e a ideia de que alguém ou algo poderia estar comigo naquela casa era paralisante. Cada fibra do meu corpo gritava para sair correndo, mas o orgulho me prendeu no lugar. Tomei coragem e subi as escadas. Cada degrau que eu pisava gemia como se estivesse se quebrando sob meus pés. Quando cheguei ao topo, a luz da lanterna começou a falhar. No corredor à frente vi uma figura ao longe. Era apenas uma sombra, mas algo nela era profundamente errado. Ela se movia de forma irregular, como se seus membros estivessem deslocados. "Quem está aí?" gritei, tentando soar mais forte do que me sentia. Nenhuma resposta. Apenas um silêncio denso, pesado, que parecia sufocar o ar ao meu redor. O quarto estava em um estado muito melhor do que o resto da casa, como se tivesse sido preservado e intocado pelo tempo. No centro da sala havia uma velha boneca de porcelana, com olhos azuis fixos e uma expressão perturbadora. A sensação de ser observado voltou com força total. Senti um arrepio subir pela espinha. Foi então que a porta do quarto bateu com força. Corri até ela tentando abri-la, mas estava trancada. O pânico tomou conta de mim. Girei a maçaneta com todas as forças, mas nada parecia funcionar. E então, o som retornou, mais forte dessa vez.
Algo pesado arranhava o chão do corredor, aproximando-se lentamente do quarto. A lanterna piscou e apagou. A escuridão era total, e eu podia ouvir meu coração batendo acelerado no peito. O arranhar parou bem na porta. Podia ouvir uma respiração pesada do outro lado. Minha mente tentava desesperadamente encontrar uma explicação lógica para aquilo, mas eu sabia, naquele momento, que não estava sozinho. Lentamente, a porta começou a abrir, rangendo como se estivesse sendo forçada. Minhas pernas tremiam tanto que mal consegui me manter de pé. Foi então que vi a coisa. Não consigo descrever o que era, mas seus olhos, escuros e famintos, fixaram-se em mim. Não era humano, não era deste mundo. Era uma abominação. Corri para a janela e, sem pensar, me joguei por ela, caindo direto no chão do lado de fora. Minha cabeça bateu com força e a dor me fez perder os sentidos por alguns segundos. Quando acordei, a casa estava em silêncio. Me arrastei para longe, o mais rápido que pude. Não sei o que aconteceu naquela noite, mas não voltei para verificar. A polícia disse que ninguém foi encontrado no local, mas as marcas de arranhões e o cheiro horrível ainda estavam lá. Eu saí vivo, mas nunca serei o mesmo. O chamado da escuridão. Meu nome é Pablo, e o que estou prestes a contar pode parecer uma loucura, mas tudo aconteceu na noite em que eu realmente desejei não ter me aventurado além dos limites da minha cidade. A lenda do Homem do Saco era algo que eu considerava apenas uma história contada em rodas de amigos, mas naquela noite, a realidade se transformou em um pesadelo. Eu sempre fui fascinado por histórias de terror. Com 28 anos, passei muitas noites lendo relatos sobre o sobrenatural, mas nunca imaginei que me tornaria parte de uma dessas histórias. Quando a cidade começou a relatar desaparecimentos inexplicáveis, a inquietação tomou conta de mim. O último que desaparecera tinha apenas 19 anos, um jovem chamado Lucas, que também era amigo de um amigo meu. O que mais me incomodava era a maneira como todos pareciam se calar sobre o assunto, como se o medo os tivesse paralisado. Era uma noite sem luar, e as nuvens pesadas cobriam o céu como um manto sinistro. Fui até a casa de um amigo, Miguel, com quem havia decidido explorar a cidade e investigar os mistérios por trás da lenda do Homem do Saco. Estávamos dispostos a descobrir se a figura sombria era real ou apenas uma invenção da mente coletiva. À 1h30, decidimos seguir para um parque afastado, onde as árvores pareciam se inclinar para ouvir os sons da escuridão. O vento frio e cortante nos fez estremecer, mas a excitação nos movia para a frente. Armados com lanternas e câmeras, começamos a andar, rindo nervosamente a cada barulho, tentando afastar o medo que começava a se infiltrar em nossos corações. Com a escuridão envolvendo-nos, os sons da cidade se tornaram abafados. Foi então que ouvimos um estalo, como se algo estivesse se movendo entre os arbustos. Miguel parou olhando em volta e eu segui seu olhar. "Foi só o vento", disse ele. "Vamos continuar. Temos que encontrar alguma evidência da lenda", respondi. Às 2 horas, a atmosfera mudou. Um frio se instalou no ar, e o cheiro de terra molhada e algo enjoativo inundou meu nariz. O som de risadas distantes ecoava de algum lugar, e meu estômago se contorceu. "Você ouviu isso?", perguntei, meu tom agora sério. Miguel concordou, e a palidez em seu rosto era evidente. "Vamos voltar, Pablo. Estou começando a achar que isso não é uma boa ideia." Mas eu estava decidido. "Só mais um pouco. Precisamos descobrir a verdade sobre o Homem do Saco." Então, ao fundo, vi uma sombra se mover entre as árvores. A figura era alta, coberta por um manto escuro que parecia absorver a luz das lanternas. Meus batimentos cardíacos dispararam, e eu me forcei a ficar parado. Miguel, em contrapartida, estava começando a entrar em pânico. "Vamos embora, Pablo, agora."
mas não consegui. Com um movimento hesitante chamei: "Quem está aí?" A sombra parou e uma risada baixa ecoou, cheia de maldade. Era como se a escuridão tivesse voz. A figura se aproximou, revelando um rosto escondido sob o capuz. Ele não tinha olhos. Onde deveriam estar, havia apenas buracos negros que pareciam devorar a luz ao redor. "Você veio procurar por mim, Pablo", disse a voz, que soava como um sussurro gélido. "Está na hora de brincar." "Não quero brincar", gritei, mas as palavras saíram como um lamento. Miguel havia se afastado, e, em meio ao terror, percebi que estava sozinho. O homem do saco avançou, e eu recuei, o medo tomando conta de mim. Ele ergueu o manto, e o que vi me fez tremer. Dentro do saco havia formas contorcidas, rostos de pessoas que conheci, amigos que vi desaparecer nas últimas semanas. O horror se apoderou de mim, e a realidade do que estava acontecendo se instalou em meu cérebro. Ele havia realmente capturado as almas, e agora estava me oferecendo um lugar entre eles. "Venha, Pablo. É mais fácil do que você imagina", disse ele. E eu soube que ele estava tentando me seduzir com promessas de poder, de aventura, de algo que eu não poderia resistir. Com um último impulso de coragem, girei nos calcanhares e comecei a correr. Os ramos arranhavam meu rosto enquanto eu atravessava o parque em direção à saída. A risada dele ecoava em minha mente, ressoando como um aviso do que estava por vir. Cheguei à estrada principal, ofegante e tremendo, e, para minha sorte, um carro passava. A motorista me olhou com uma expressão de espanto, enquanto eu corria em sua direção, levantando os braços em um gesto de desespero. O carro parou, e eu saltei para dentro, gritando por ajuda. Nunca mais voltei a andar à noite. A cidade ainda sussurra sobre o homem do saco, mas agora sei que o medo é uma força poderosa. Ele não é apenas uma lenda. Ele é uma presença, um predador, esperando pela próxima vítima. E eu sou um dos sortudos que conseguiu escapar de suas garras. E assim, à medida que as sombras se alongam ao meu redor, não posso deixar de me perguntar: quantos ainda permanecem perdidos no manto da escuridão, esperando por um novo chamado? A assombração da reitoria Borley. A noite cobriu a Borley reitoria como um manto de veludo pesado, um silêncio denso preenchendo o ar. Era 1937, e os rumores de que a reitoria era assombrada circulavam entre os moradores da pequena aldeia. Desde que cheguei, a atmosfera estava impregnada de um terror real, como se cada tijolo e cada sombra carregasse a memória de acontecimentos que nenhum homem deveria testemunhar. Eu era um curioso, fascinado por relatos de espíritos inquietos e aparentemente inexplicáveis, mas mal sabia que a curiosidade muitas vezes trazia consigo um preço a ser pago em medo. As primeiras noites foram estranhas, marcadas por um leve som do vento e o cair de folhas secas, mas logo percebi que não estava sozinho. Um aroma doce, quase como o perfume de uma flor esquecida, pairava no ar, interrompendo o silêncio da noite. Ao caminhar pelos corredores vazios, uma sensação de ser assistido crescia a cada passo. Ao me mover entre as salas frias e empoeiradas, a luz fraca das lamparinas mal iluminava os detalhes empoeirados das paredes. Foi em uma noite, quando a lua cheia iluminava o céu, que ouvi pela primeira vez o eco distante de passos. Eu me encontrava na biblioteca, cercado por livros que conheciam de fantasmas e assombrações, quando um chamou minha atenção. Olhei para cima e, para meu horror, uma figura branca surgiu, transparente, flutuando entre as estantes. Era a imagem de uma freira, com um hábito esfarrapado. Sua expressão era uma mistura de tristeza e dor. Ela desapareceu tão rapidamente quanto apareceu, deixando-me sem ar, o coração acelerado e a mente mergulhada em confusão. As semanas seguintes foram repletas de eventos cada vez mais aterradores.
Um movimento súbito nos objetos ao meu redor tornava-se constante. Os livros eram lançados de prateleiras, cadeiras arrastadas, e o rangido das portas se intensificava, como se uma força sobrenatural estivesse determinada a me expulsar. Uma noite, enquanto escrevia em meu diário, uma das canetas que estava sobre a mesa começou a se mover sozinha, riscando palavras na página em um padrão desenhado, como se uma mão estivesse ditando um aviso. A tensão se acumulava, e o medo se tornava uma sombra constante à medida que a presença sobrenatural se tornava mais agressiva. Um poltergeist, eu percebi, estava ativo. O ambiente tornou-se hostil. As vozes sussurrantes me seguiram, e o cheiro de mofo misturado às flores murchas tornou-se insuportável. Por vezes, acordei com a sensação de um toque frio sobre meu rosto, como se mãos estivessem a me avaliar durante o sono. O frio penetrava em meus ossos, e em cada respiração, uma atmosfera sufocante me lembrava que havia algo maligno naquele lugar. Numa noite particularmente horrenda, decidi investigar o antigo oratório, onde muitos diziam que a freira que havia morrido tragicamente em vida ainda vagava. A escuridão era impenetrável, e a única luz vinha de uma lanterna que tremulava em minhas mãos trêmulas. O ar estava denso, a sensação de uma presença próxima aumentava a cada passo. Ao adentrar o oratório, a lanterna apagou-se, mergulhando-me em uma escuridão opressiva. Um frio intenso envolveu meu corpo, e ao tentar acender a lanterna novamente, um grito, não humano, ressoou no ar. Meu coração disparou, e as paredes importantes se estreitaram ao meu redor. Ouvindo os ecos de risadas sombrias e choros distantes, avancei, atraído por um desejo mórbido de descobrir o que realmente se esconde nas sombras. Foi então que as visões começaram. Rostos desfigurados surgiam nas paredes, formando um emaranhado de expressões de dor e raiva. Entre elas, a freira reapareceu, agora mais próxima. Seu olhar penetrante e angustiado parecia implorar por ajuda, mas eu não tinha como ajudá-la. A única coisa que eu poderia fazer era escapar. Com o passar dos dias, as visões e os aspectos sobrenaturais tornaram-se insuportáveis. Os moradores da aldeia vieram relatar desaparecimentos de animais, e a luz do sol parecia nunca penetrar na escuridão que envolvia a reitoria. A cada noite, eu enfrentava o terror crescente que brotava naquela construção maldita. As paredes pareciam vivas, e eu estava prestes a me tornar parte dessa história aterrorizante. Finalmente, em 1939, uma reitoria, após anos de acontecimentos paranormais e relatos de experiências aterradoras, foi consumida por um incêndio devastador. O fogo ardeu durante horas, iluminando o céu noturno como um farol de desespero. Enquanto observava as chamas devorarem a estrutura, uma sensação de colapso e horror tomou conta de mim. O mal que ali habitava parecia se alegrar com a destruição, como se finalmente tivesse libertado suas almas atormentadas. Naquela noite, eu descobri que a reitoria Borley não seria mais um lar para as entidades que a assombravam. Mas à medida que as cinzas se espalhavam pelo vento, eu ainda podia sentir sua presença, uma lembrança eterna de que o mal nunca realmente desaparece. Ele apenas aguarda o momento certo para retornar. A reitoria poderia ter sido destruída, mas a história e os horrores que vivera foram gravados em minha memória, como um pesadelo que nunca poderia esquecer. A herança maldita. Nunca pensei que a casa da minha infância, a velha mansão no coração de Nova Orleans, guardasse segredos tão sombrios. Cresci ouvindo histórias sobre as tradições de nossa família, sobre os antepassados que se estabeleciam nas ruas sinuosas e envoltas no mistério da cidade. Quando meu pai faleceu e deixei de ser um filho, passei a ser apenas um homem de 40 anos, sem certeza do que fazer com a herança da família.
Depois de anos longe, voltei para desbravar o que restava de nós. A casa estava exatamente como eu a lembrava, embora o tempo tivesse cobrado seu preço. As paredes, uma vez brancas, cobertas de manchas escuras e mofo. O ar estava impregnado com o cheiro de madeira velha e alguma coisa indescritivelmente doce, como se algo tivesse morrido ali há muito tempo e ainda estivesse preso entre as paredes. Eu ainda me lembrava da minha mãe, fazendo o jantar na cozinha, do cheiro de temperos se misturando ao aroma de pão fresco. Mas agora, ao abrir a porta da cozinha, o espaço estava vazio e sombrio. O antigo fogão a gás estava coberto de poeira, como se ninguém tivesse cozinhado todos os anos. A sensação de desespero começou a o instalar em meu peito. Foi em uma daquelas noites em que a escuridão invadia as paredes que eu decidi descer até o porão. Nunca fui muito apegado ao que estava embaixo da casa, sempre ouvindo rumores de que era um lugar onde coisas estranhas aconteciam. Mas uma curiosidade me empurrou. O ar frio e úmido me envolve assim que desci as escadas rangentes, e o calafrio percorreu minha espinha. A única luz vinha de uma lâmpada fraca, que piscava como se estivesse lutando contra a escuridão. No fundo do porão, encontrei uma velha caixa de madeira, coberta de teias de aranha. Meu coração disparou. Uma curiosidade misturava-se com o medo enquanto eu puxava a caixa para mais perto. Ao abrir, deparei-me com objetos estranhos, fotografias em preto e branco de pessoas que não reconhecia, um colar de conchas coloridas e, o mais perturbador, um diário velho. As páginas estavam se desmanchando e o texto estava quase ilegível. Comecei a ler, e a cada palavra, uma onda de terror se instalou em mim. O diário falava de uma mulher chamada Heloise, uma ancestral que eu nunca soube que existia. Ela descrevia rituais antigos e pertencia a entidades que viviam na escuridão. As últimas páginas eram um turbilhão de desespero. Heloise falou sobre visões e histórias que a assombravam. Ela acreditava que a casa estava amaldiçoada, que o passado da nossa família estava entrelaçado com forças malignas. O que mais me deixou apavorado foi quando li que, em um desses rituais, ela havia chamado algo que não poderia controlar. Naquela noite não consegui dormir. As sombras mais profundas, as paredes se fecham em torno de mim. O que eu descobri estava começando a me consumir. O dia seguinte trouxe uma sensação de inquietação, como se eu estivesse sendo vigiado. Cada vez que eu olhava pelas janelas, via reflexos de algo que se move na escuridão. Mas quando olho mais de perto, não havia nada lá. O vazio da casa se tornava cada vez mais assustador. Fui investigar os arredores, tentando encontrar alguma pista sobre Heloise. Visitei a biblioteca da cidade, onde encontrei mais informações sobre minha família. Descobri que há gerações, os membros da minha família praticavam rituais estranhos e se envolviam em cultos obscuros. A cada nova descoberta, meu desespero cresceu. O que mais me assustou foi a menção de desaparecimentos misteriosos de familiares ao longo dos anos. Os relatos falavam de vozes na noite e de vultos, chamando por aqueles que não deveriam responder. Na noite seguinte, enquanto o vento assobiava do lado de fora, eu estava em casa, sentado na sala. Um barulho alto ecoou da cozinha, como se algo tivesse caído. Meu coração pulou. Levantei-me e fui até lá. A cozinha estava vazia, mas o ar pesado, como se algo estivesse prestes a acontecer. Voltei para a sala tentando me acalmar, mas o medo era mais vivo do que nunca. Senti a pressão na atmosfera aumentando, e as paredes especialmente vibraram. Foi então que ouvi a voz sussurrada. Uma voz suave e agonizante chamava meu nome. Jonathan, Jonathan. A voz estava vindo do porão. Meu corpo queria correr, mas algo me prendia. Com um esforço imenso, desci as escadas novamente, minha mente gritando para voltar, mas eu preciso saber. A lâmpada piscava com mais intensidade agora,
como se estivesse tentando avisar. No fundo do porão, via a caixa que tinha encontrado antes, aberta. Os objetos estavam espalhados, mas o diário havia desaparecido. Um frio percorreu todo o meu corpo, e a voz estava mais alta agora, quase ensurdecedora. Jonathan, venha. As sombras ao meu redor se estendem, como se quisessem me agarrar. Então uma figura surgiu da escuridão. Era uma mulher, com o rosto aterrorizante. Era Heloise. O desespero tomou conta de mim. Eu sabia que ela não estava ali para me ajudar. Você é parte do meu legado, ela falou. Você não pode escapar. Naquele momento, a verdade se tornou clara. O que minha família havia feito não era apenas um eco do passado, era uma corrente que me prendia. Senti meu coração disparar enquanto ela se aproximava. A sensação de angústia e desespero se intensificou, uma pressão insuportável em meu peito. As sombras começaram a se fechar ao meu redor, como se quisessem me levar junto com elas. Desesperei-me e corri a escada acima, as sombras tentando me agarrar. Quando cheguei ao último degrau, ouvi o grito de Heloise na escuridão. Olhei para trás e vi que a casa estava mudando, as paredes parecendo se contorcer, como se estivessem reclamando o que era delas. O calor da noite se transformou em um frio cortante. Ao sair de casa, percebi que tudo havia mudado. As ruas de Nova Orleans eram estranhas, a noite mais profunda e as sugestões mais próximas. O que quer que tenha sido libertado agora estava comigo. Olhei para trás, para a casa que tinha sido meu lar, e descobri que a conexão não poderia ser cortada. O mal me acompanharia para sempre. E assim, na escuridão da noite, percebi que a verdadeira maldição da minha família era o legado que eu não deixaria para trás. A casa e suas sombras continuariam a me perseguir, um testemunho de que alguns segredos nunca devem ser descobertos.